aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiências, casos, ideias, novidades. Podcast AppCast. O podcast da App. AppCast. Olá, que bom ter você aqui no AppCast, o AppCast 134 edições. É gostoso encher a boca para falar esse número, 134 edições. E hoje a Mari está aqui com a gente, Mari, mas eu já vou te pedir desculpa desde já, porque eu vou botar o Silvião primeiro aqui, por duas razões. Ele tem vindo pouco. E aí, Silvião, tudo bom? Fala, E eu entendo porque não é fácil estar à frente da app aí, fora os negócios, né, Silvião? Tudo bem, cara? Tudo em paz, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E sabe que vocês estão conduzindo tão bem o AppCast, cara, que eu fico orgulhoso e até gosto de estar como na condição de ouvinte, porque eu sinto. Por que pareça, Lupe, eu sinto mais prazer em ouvir o que vocês estão produzindo por ser um projeto que a gente há 3 anos quase, né? Outro dia eu ouvi você falar, pô, tá quase 3 anos. Você e o Zé falaram, vamos embora. E você comprou essa briga aí, comprou esse projeto, então é muito legal e a qualidade dos podcasts, você estava falando agora há pouco nos bastidores sobre os últimos que vocês produziram, que nós produzimos, sabe, que eu continuo como parte desse projeto. Sim. A qualidade é sensacional. A qualidade, assim, o conteúdo que nós estamos entregando para o mercado realmente é um conteúdo muito valioso. E é temporal, acima de tudo. Temporal. Marizita, Mari Cruz, diretamente do Condado de Campinas. Mari, que também está na diretoria da app. Como dizia o Adão, se não era colocar ordem na casa aqui, o chefe despede nós, Mari. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje em ótima companhia. Bem-vindo de novo, Silvio Soledade. Obrigado, Mari. Tamo junto. Diretamente do Condado de Interlagos, Adão Casares. Não, acho que não com tanto frio, senão eu teria reclamado mais. Você tá bem, meu amigo? Não, tá. Bom dia, desculpa. Tá frio, sim, mas não tem jeito. Com os cachorros aqui, a porta tem que ficar aberta, então a gente tem que se acostumar. Mas tá tudo bem. Pelo menos não tá chovendo. Quando chove nesse bairro, a internet não funciona, nada funciona aqui. Então tá bom. Silvio, essa semana, a gente está gravando no dia 18 de julho, e essa semana começou com uma novidade muito importante, para alguns talvez até possa parecer não tanto assim, mas para a gente na app ela representou muita coisa, né? A app esse ano faz 86 anos, é isso, né? 86 anos. E você fez você liderou aí uma mudança na app muito profunda, que foi a mudança da nossa marca, né? Da nossa identidade visual. E eu sei que foi um caminho aí para se percorrer. A app tem uma marca muito forte, né? Mas agora a gente está com uma marca nova e está todo mundo muito feliz na diretoria lá. Todo mundo postando sua fotinha lá atrás do logo, todo mundo pimpãozão, tá bonito. Eu queria mostrar para quem está assistindo a gente, e para quem não viu ainda, pode procurar nas nossas redes sociais. Mas para quem está assistindo a gente, eu queria mostrar aqui um filme bem rápido antes de chamar o nosso convidado aqui. Nossa nova logo, Silvião, tá aí para você que viu. Depois você já tá vendo na arte aí também, o novo loguinho, tá aparecendo em algum lugar da tela aqui, que eu não me achei, mas tudo bem, você tá vendo aí. E isso que é importante. Silvião, comunicação é tudo, né, Silvião? Comunicação é tudo. E importante, esse é um trabalho coletivo, você faz parte disso, a gente está... Você, a Mário, o Adão, o Gustavo lá pela Ribeirão, já está dando um spoiler aqui do nosso convidado, mas pela Ribeirão, pela PP Ribeirão. Mas muito mais, é um trabalho de quase 3 anos que a gente vem conversando sobre isso. Muito mais que uma marca, é o comportamento da entidade que vem mudando com o passar do tempo. A gente não cansa de falar que a PP, apesar de antiga, não é uma entidade velha. A PP é uma entidade contemporânea. Então, nós precisamos fortalecer essa tese
através da forma com que a gente se comporta e a gente transfere para o mercado aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. E essa nova marca conduzida pelo Abelhão, pela equipe do Abelhão, que foi um trabalho como eu falei, de quase 3 anos, realmente espelha essa nova imagem, esse novo comportamento da PP. Então, o mais importante não são os 86 anos que passaram, são os próximos 86 anos. É isso que a gente está pensando. Exatamente. Meu amigo, é comunicação. Comunicação é uma disciplina, Silvio, que está presente em diversas esferas e assuntos. E por aqui a gente já tratou a comunicação no agro, a comunicação entre as gerações, e hoje a gente traz a comunicação na área pública, governamental. É um mercado que exige conhecimento, né, e muito jogo de cintura. Uma falha na comunicação, uma frase mal colocada, uma campanha que não é bem aceita, pode se tornar crise, manchete na mídia, cancelamento, quebra-pau na internet, e por aí vai, né? A comunicação pode estar como a causa dos problemas, assim como também pode ser a solução para a crise causada pela falha na comunicação. Por isso, hoje a gente trouxe aqui, você tinha falado de um, mas agora a gente tem 2 convidados, viu? Que estão em balcões diferentes na comunicação pública. Eu vou começar, eu já vi que tem um rapaz se ajeitando ali no carro, eu vou começar pelo Gustavo. Gustavo, bem-vindo, o Silvio já tinha dado spoiler, Gustavo que está com a gente aqui. Gustavo, tudo em paz, cara? Bom dia, tudo em paz. Saindo de uma gripe, então a minha voz já está um pouquinho anasalada, mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos, com esse nosso programa de hoje, contribuir para o que a gente puder dentro da área de comunicação governamental. Bacana. O Gustavo de Castro, que é diretor de novos negócios na versão BR Comunicação e Marketing, e também está com a gente na diretoria da APP. E agora o nosso outro convidado, que está do outro lado do balcão, Marcelo D'Angelo. Você está bom, meu amigo? Tudo ótimo. E com vocês aí? Tudo bem? Bom dia. Jóia. Desculpa aí o atraso, mas estava atendendo o chefe e aí não dá para não atender, né? No teu caso é totalmente compreensível. Marcelo D'Angelo, para quem não sabe, é secretário de comunicação da capital paulista. E D'Angelo, que responsa, hein? Eu vou até passar, eu nem vou perguntar, nem vou fazer a primeira pergunta, eu vou deixar para a Mari, viu, Mari? Melhor você, viu? É uma pergunta de responsa essa. Hoje esse episódio aqui vai ser longo, porque se a gente começar a contar os causos, né, de comunicação em política, eu vou fazer uma pergunta para os dois, mas aproveitando, agradecer ao Gustavo, que esse ano também tem feito um trabalho super legal com os eleitos. Ele está aqui hoje porque ele entende muito de publicidade governamental e ele criou esse projeto na APP e esse projeto está criando raízes. Então, já aproveitando aí que a gente estava falando da APP, né? Então, mas eu queria entender dos dois aí quais são os desafios que vocês veem hoje na comunicação pública diante das redes sociais, porque hoje as informações estão mudando muito rápido e elas estão muito instantâneas, né? E aí a gente tem que acompanhar Twitter, tem que acompanhar TV, rádio, jornal. Como que vocês lidam com isso junto aos clientes? Vou começar pelo Gustavo e depois Marcelo. Ordem alfabética. Mari, na verdade é o seguinte, eu acho, inclusive, que as posições em relação à rede social é diferente. A minha, como agência que presta serviço de publicidade governamental para órgãos públicos, e a do D'Angelo, que está dentro de um órgão público. No nosso caso, veja, a rede social para a gente, ela é mais um meio de comunicação dentro de uma comunicação 360 graus. O que a gente percebe em vários órgãos públicos é o seguinte, que muitos agentes públicos, secretários de comunicação, prefeitos, etc., eles acabam entendendo que a rede social por si só basta. E não basta, né? Como se ela fosse o grande canal de televisão daquele órgão público. E não é. Na verdade, você acaba falando com a sua bolha, com as pessoas que te seguem.
já com as pessoas que estão ao seu favor, ou com aquele grupo também que está sempre contrário. Então, a rede social, no caso de publicidade governamental, a gente utiliza para campanhas, a gente faz campanhas institucionais de utilidade pública, impulsiona dentro do que é necessário daquela campanha específica, mas aquilo é um complemento. Jamais a gente aposta muitas fichas na rede social dentro desse aspecto de publicidade. Então, eu acredito que D'Angelo tenha uma opinião, inclusive, do outro lado do balcão. Então, no nosso caso de publicidade, a rede social é interessante, mas ela é um complemento e a gente atua com rede social com todos os nossos clientes, com campanhas, planeja quem que a gente quer alcançar, métrica e etc. Tal, mas sempre como um complemento. Obrigada, Gustavo. E para você, Marcelo? Olha, bom, primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade de poder participar desse espaço. O tema, obviamente, é muito importante para mim, sobretudo. Eu acho que o maior desafio hoje que a gente tem é a velocidade. Velocidade com que você consegue criar narrativas, esclarecer e resolver questões hoje com o apoio das redes sociais, das mídias digitais, ele é incomparável com o que a gente sempre conheceu da área de publicidade. Mas eu não podia estar mais de acordo aí com o Gustavo, porque não dá para gerenciar e construir marca e reputação só com rede social. Eu acho que você foi muito feliz de falar que a gente fica aí dentro de uma própria bolha, falando para o seu próprio público, pregando para convertido, entendeu? Então, assim, não existe comunicação sem um plano integrado com todos os tipos de mídia, mas especialmente aqui no Brasil, televisão ainda é um drive importantíssimo de comunicação. E ali, quando eu menciono a questão da gestão de reputação e de imagem, né? Se para as marcas o desafio já é ainda muito intenso, especialmente com essa chegada das redes sociais, porque acelera tudo, acelera os processos, para um órgão público e para uma instituição como é a Prefeitura da cidade de São Paulo, terceiro maior orçamento do país, é a maior caixa de ressonância do país, porque aqui em São Paulo é vida real. Se o ônibus não chega no momento, se o ônibus não consegue progredir na viagem, a pessoa não chega no trabalho, se não tem atendimento de saúde, se a escola não está funcionando, a reclamação instantânea, muito diferente da atuação de um governo do Estado ou de um governo federal, né? As pessoas estão com os seus desafios do dia a dia, da vida real, e precisando resolver, encaminhar as suas coisas na vida. E a comunicação aí tem um papel fundamental, porque a gente precisa informar o cidadão do que a Prefeitura de São Paulo faz, quais são os serviços que estão disponíveis, onde ele consegue acessar serviços de saúde, de educação, de preparação para o trabalho, por exemplo, e documentação, enfim, toda a questão fiscal aí da cidade de São Paulo, IPTU, ISS, enfim, é uma infinidade de serviços, de questões que a Prefeitura precisa interagir com os seus munícipes, e a comunicação aí pode prestar um serviço fundamental que pode fazer toda a diferença na vida do cidadão. Mas eu concordo muito com você, Gustavo, achar que rede social é o novo canal de televisão de quem quer que seja, é um redondo engano, cara. Posso fazer uma complementação em cima do que o D'Angelo falou? Deve. Ele falou que é a vida real. Na verdade é o seguinte, eu sempre falo para os meus clientes de municípios, né, para as prefeituras que eu atendo, que é o seguinte: antes da pessoa
viver no país e viver no Estado, a vida dela acontece na cidade. O ente público mais próximo que ele tem no dia a dia dele é a prefeitura. É lá que a vida acontece. Perfeito, D'Angelo, o que você falou. Porque a prefeitura, a cidade, é onde a vida do cara acontece, melhora, piora, né? Onde ele desenrola ali a família, onde a família, os filhos vão crescer e tal. Então, é de uma importância fundamental as prefeituras saberem se comunicar. E aí existe um outro equívoco também, que é o seguinte, alguns prefeitos, enfim, prefeitas, entendem o seguinte, que as pessoas, elas sabem o que está acontecendo. Não, mas as pessoas sabem o que está acontecendo. Isso não existe, gente. Nós temos que pegar a informação do que o cara está fazendo e entregar no colo do munícipe, do cidadão, porque ele não vai saber. No máximo, ele vai saber do que não está sendo feito e não do que está sendo feito. Então, a comunicação é absolutamente fundamental para o processo de governabilidade dos municípios, estados e do nosso país. Adão, chega aí. Teu microfone está fechado, Adãozinho. É por causa dos cachorros. Deixa eu grudar minha pergunta na da Mari e fazer uma confusão tanto para o Gustavo e D'Angelo. D'Angelo, prazer em vê-lo, hein? Saudades suas. Prazer, sempre. Como é que a gente separa a informação? O que é verdade, né? Porque o digital lota a caixa da gente. O jornalismo da tarde da televisão faz um incêndio, e vocês sabem de quem eu estou falando, contra a prefeitura ou o governo, tá? Por outro lado, você tem uma internet que, via Vinícius Júnior, está tentando quase mudar a cultura da Espanha, que eles revejam o que é o racismo ou não, tá? Como é que a gente separa o que é o joio do trigo? Como é que eu tenho um gabinete de crise, o D'Angelo tem 150 pessoas para ver isso, o Gustavo tem mais 100. Como é que vocês fazem? Como é o dia a dia dessa mesa de vocês, que deve ser uma dinamite, né? Como é que é o dia a dia? Vai, D'Angelo, começa você nessa. O dia a dia é assim, ele dá entrevista no carro, entendeu? Acho que esse realmente é um exemplo feliz. Você tem que aproveitar cada segundo, cada minuto. E graças à tecnologia que nos proporciona poder aproveitar cada minuto, cada segundo da agenda para poder resolver e encaminhar os problemas. Adão, essa provocação muito interessante, porque assim, né, essa é a minha primeira experiência deste lado aqui da mesa, né? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, ou em veículos de comunicação, em agências de publicidade, em associações de classe e tudo, mas nunca tinha tido uma experiência de trabalho dentro de um órgão público, né? Assim, fora o que eu já mencionei, a responsabilidade que cresce muito, é muito maior, porque você tem que responder por tudo que você está fazendo aqui, na sua pessoa física, tá certo? Então, assim, isso exige aí uma atenção, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente tem ainda no Brasil uma cultura muito rala ainda sobre comunicação pública, entendeu? Se confunde comunicação pública com comunicação eleitoral. Então, assim, eu o tempo todo sou fiscalizado nas campanhas e em todos os trabalhos que a gente faz com os olhos do adversário político, do adversário eleitoral, né? Claro que tem os olhos de controle, que olham tecnicamente, mas o que a gente acaba tendo que responder de questionamentos, de denúncias e tudo, e coisas que são absolutamente básicas, né? E que não dizem respeito, na verdade, à qualidade ou ao objetivo da comunicação, que é bem informar o munícipe. Então, assim, tem essa coisa cultural aqui no Brasil que entende que comunicação, a prefeitura está fazendo porque o prefeito é candidato à reeleição e tudo mais. Não é.
O cidadão paulistano, nós vivemos numa cidade-país, ele não sabe o que tem à disposição dele aqui na prefeitura. A cidade de São Paulo tem o primeiro centro de saúde de especialidades trans da América Latina. Nenhum outro lugar tem isso aqui. Eu fico imaginando a pessoa que precisa desse tipo de atendimento e que simplesmente desconhece. E aí fica batendo com a cara na porta aí, em tudo quanto é tipo de clínica ou de hospital, só para citar um caso apenas, entendeu? Mas sim, existem outros inúmeros serviços que estão à disposição do cidadão e que às vezes a gente tem limitações para fazer a informação, para distribuir essa informação, porque a cidade de São Paulo investe muito pouco em comunicação. A cidade de São Paulo investe menos de 0,2% do seu orçamento em comunicação. Cidades do mesmo porte investem 1% do orçamento, 2%, até 3% do orçamento em comunicação. Como é que a gente vai fazer comunicação com uma cidade-país, como eu estou falando, com essa diversidade, com essa segmentação de públicos aqui, com um investimento pequeno? Ah, mas o número nominal é muito grande. É muito grande porque São Paulo não é grande. São Paulo é gigante, São Paulo é imenso. São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes. São Paulo tem o terceiro maior orçamento do país. É maior que o orçamento do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Enfim, há aí uma questão conceitual, filosófica, que a gente ainda não está sendo capaz de convencer a própria população mesmo, que às vezes fica com o pé atrás. Assim, há 3 semanas atrás, a Folha de São Paulo fez um editorial dizendo que a prefeitura gastava demais, que é a prefeitura que mais gasta na história em comunicação, o que não é nem é verdade, tá certo? Enfim, então assim, essa é uma batalha aí realmente muito dura, Adão, e a gente procura ser o mais técnico possível para fazer comunicação, para informar o cidadão de serviços que estão à disposição dele e que ele tem direito, que ele pode usar, que ele pode lançar a mão e, enfim, ser atendido aqui pela cidade de São Paulo. Gustavo. Perfeito. Na verdade, o que o D'Angelo falou, assim, que fala assim, não, isso é muito valor para a cidade de São Paulo, quem fala um negócio desse não sabe quanto custa a televisão anunciar, né? Porque, na verdade, para você fazer televisão para a Prefeitura de São Paulo, você tem que fazer a Praça São Paulo, que é a praça com o valor mais elevado, porque é a maior cidade do país. As coisas são proporcionais, né? Na verdade, 1%, D'Angelo, é um número extremamente razoável, 1% do orçamento, para a verba publicitária. E eu diria que a publicidade governamental não é um gasto, é um investimento, cara, porque você tem que dizer para o teu munícipe quais são os serviços que a prefeitura oferece. Serviços, campanhas, matrícula de escola, creche, tem uma infinidade de assuntos que são importantíssimos para o munícipe saber. Muito bem, bom, aí tem gente que fala assim, mas a imprensa já fala. Não, calma. A imprensa tem um papel importante que é o contraponto. A imprensa, geralmente, ela fala o que não funciona, aonde está a dificuldade, e não o que vem sendo oferecido e que está dando certo. Infelizmente, dificilmente você vai ligar num jornal qualquer e vai ver lá o sujeito apresentador só falando bem da cidade X, estado Y, do país Z, etc. Tal. Então, isso é um problema que se enfrenta. E dentro dessa questão que D'Angelo falou sobre que a publicidade governamental, muitas vezes, ela é vista dentro do espectro eleitoral, isso também é uma verdade. Volta e meia, né? Como a gente... Assim, a diferença de balcão que a gente tem é que D'Angelo está pilotando, né, a comunicação da maior cidade da América Latina. E nós, aqui na versão BR, temos 9, 10 clientes diferentes, em cidades diferentes e com situações diferentes. Mas volta e meia chega a pergunta de vereador
que você vê o seguinte, que a pergunta que o cara está fazendo tem nada a ver. O cara nem procurou se informar como é que funciona. Ele não sabe como é que é a lei 12232, que rege os contratos de publicidade. Ele não sabe nada, ele não sabe que tem que ter um portal de transparência. Então faz umas perguntas escalafobéticas que não servem para nada e só tumultua o processo. E o duro disso, que é que a gente que está, né, D'Angelo lá na secretaria, nós na agência, então, porra, você tem que parar o que você está fazendo de legal, de importante, porque aí você tem que fazer uma resposta para aquela pergunta que não tem nada a ver com a coisa da tecnicidade, né? com a coisa da eficácia. Né? A comunicação ela tem que ser eficaz. O que a gente faz é comunicação eficaz. É igualzinho a comunicação de produto. Comunicação de produto vende produto. Ela não vende, né? Ela tem que gerar uma demanda para que aquela demanda possa gerar vendas. Na nossa comunicação governamental, a gente tem que vender, entre aspas, os serviços que são oferecidos à comunidade. Porque não adianta a prefeitura, como o D'Angelo falou, do serviço de saúde trans, né, uma especialidade e tal, se as pessoas não souberem, para que tem? Então, por exemplo, esse é o tipo de negócio que tem que ter uma campanha só para isso. A campanha maciça, só para isso. É importante, diversidade, é importante para uma questão de saúde. Então, essas são as questões relevantes que muitas vezes não são, muitas vezes não, a maioria das vezes, né, não são levadas em consideração pelos opositores, porque comunicação governamental bem feita incomoda. Incomoda a partir do momento que você tem um viés simplesmente eleitoral. E não é isso, cara. A comunicação governamental funciona para dar governabilidade por 4 anos para aquele gestor que está com mandato. Enfim. Gustavo, deixa eu acrescentar aí um comentário aí que eu acho que a gente talvez entre mais ainda na discussão que o Adão propôs. Dado essa questão de contexto, de cultura, de que a gente tem aí uma percepção das pessoas que fazer comunicação é fazer marketing eleitoral, entendeu? Isso está levado a uma situação de que a gente cada vez mais, em vez de botar vitamina na relação com o munícipe, a gente fica administrando antibiótico, entendeu? Por quê? Porque aumenta muito mais a situação de gerenciamento de crises, né? Nossos gabinetes de crise, às vezes, são maiores do que os nossos formuladores de campanhas. Por quê? Porque tem restrição, porque tem limitação, porque não pode fazer, porque o tribunal não deixa, porque todo mundo, o vereador entra com um questionamento e para. Então, assim, em vez de botar vitamina no relacionamento, a gente acaba botando antibiótico, que é para poder administrar essas crises, entendeu? Então, assim, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, obviamente, tem aí uma parte de back-office, de background, de área administrativa bastante robusta, porque nós somos obrigados a conduzir os processos com uma verificação, com uma auditoria, de forma tão minuciosa que eu tenho que colocar 2, 3 equipes trabalhando ali de segunda a sexta, às vezes final de semana, para poder comprovar tudo e mostrar que a execução dos contratos também está sendo bem feita, enfim. Então, assim, acho que tem aí uma questão, e esse trabalho, esse tipo de espaço é super importante para isso, para a gente mostrar e desmistificar isso, que comunicação não é marketing eleitoral, comunicação é absolutamente necessário e obrigatório para a prefeitura e para a informação do cidadão. Perfeito. Adão, para você ter uma ideia, assim, uma das características da versão BR, estou pegando o gancho do D'Angelo, uma das características da versão BR de diferencial, que assim, legal, acho bacana isso, né? Mas veja, uma das características nossas de diferencial que nossos clientes e outros municípios que ficam sabendo do nosso trabalho falam o seguinte: não, com a versão BR, a segurança jurídica é ótima, a gente se sente seguro, porque eles são muito rigorosos no processo. Ah, bacana, isso é legal, mas, cara,
Isso daí é arroz com feijão. Ali a gente tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. O importante é você... Eu estou falando isso porque o Dante falou, pô, eu tenho que ter ali um back-office com equipes para ficar verificando, etc. Então, veja, não era para ser assim. Isso, assim, pode ser que isso tenha ocorrido em publicidade lá atrás, 20, 30 anos atrás, quando não tinha regulamentação. Com a regulamentação que existe hoje, você fazer qualquer coisa errada em publicidade beira o impossível. É praticamente o impossível. Porque é tanta regra que você tem que cumprir que você não consegue. Você tem que ter o produto, a nota com o produto, e declaração, e checklist, uma série de coisas, check-in, uma série de coisas que você não é muito difícil você querer fazer alguma burla dessa. E aí, o que acontece é o seguinte, que quando você tem, às vezes, o fogo inimigo, né? Não é o fogo amigo, o fogo inimigo, né, dos opositores, é nesse sentido. Porra, não, deve estar tendo alguma coisa ali. Não, querido, não está tendo nada. O que está tendo é que a gente quer comunicar. Deixa a gente comunicar, deixa o povo saber. É assim que funciona. Às vezes tem fogo amigo também, Gustavo. Eu achando que esse AppCast está muito fogo amigo, viu? Ô, Lupe, peraí. Vamos apimentar isso aí. Peraí. Deixa eu só fazer o fogo inimigo agora. Agora, todas essas regras que existem, não são vocês mesmos que acabam criando? Não. Essas regras, elas fazem parte da legislação. A gente tem uma lei, que é a Lei 2.232, de 2010, 29 de abril de 2010, sancionada pelo então presidente Lula, e que foi instituída pelo então deputado federal José Eduardo Cardoso, que ele coloca todo um regramento, tanto na parte de licitação como na parte de execução. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque os meus workshops são sobre a Lei 12.232. Então, não somos nós que colocamos no regramento. Esse regramento existe, uma legislação. E ele existe justamente, esse regramento surgiu porque foi naquela época do Marcos Valério, que acho que era mensalão, né? Naquele escândalo mensalão. Sim, e aquilo foi uma reação do mercado publicitário, porque o Marcos Valério, inclusive, não era nem publicitário, ele era lobista, mas ele tinha lá 2, 3 agências. Então, na verdade, foi uma reação do mercado publicitário para que pudesse organizar essa questão da comunicação, da publicidade governamental, né? E aí veio todo esse regramento que veio do Congresso, né? E de uma lei. Então, a gente segue, e essa lei, eu diria para você, Adão, que ela foi muito boa, extremamente positiva, porque antes você contratava tudo no contrato de publicidade. Você contratava Ivete Sangalo, você contratava palco, o que você quisesse contratar, você jogava no contrato de publicidade. Então, era meio Casa da Mãe Joana. Sendo que depois de 2010 acabou. Então, no contrato de publicidade, você contrata publicidade e nada mais, só publicidade. A minha pergunta para o Gustavo era justamente sobre isso, sobre a profissionalização do setor e também a especialização das agências, porque hoje as prefeituras elas não procuram mais agência comum, elas procuram as agências que são especialistas, é isso? E eu queria saber quais as principais mudanças que essa lei trouxe. Você comentou algumas, mas eu queria ouvir outras aí em relação a essa legislação, porque ela começou a valer mesmo esse ano, não é? Teve uma mudança aí nesse ano também, não, né? Aí são duas questões. Então, vamos lá. A lei, vamos te respondendo. Na verdade, é o seguinte, você abre um processo licitatório. Qualquer agência pode participar, desde que ela tenha um certificado de qualificação técnica do SEMP, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão. Qualquer agência pode participar. Evidentemente que com o incremento das licitações de publicidade governamental, claro que os municípios se sentem mais seguros e confortáveis contratando agências que têm experiência nessa área. Mas não quer dizer que o mercado é fechado, muito pelo contrário.
agências que não têm experiência provavelmente vão começar com contas menores e aí vão ganhando experiência e tal. Então, veja, essa lei de 12.232 ela é de 2010. Então, ela regulou o processo licitatório e regulou a execução do contrato de publicidade. No processo licitatório tem toda uma regra de como é que ele acontece e na execução a mesma coisa. Tem uma regra de como é que a execução do contrato funciona. 3 orçamentos, fornecedor cadastrado pelo órgão. Tem por exemplo, dentro disso, né, uma das regras, você só pode contar com fornecedores cadastrados pelo órgão. Mas você, na lei, não diz o seguinte, que tem que ser o órgão, tem que cadastrar. Não, fornecedor cadastrado pelo órgão. Como eu só trabalho com cliente público, né, nós só temos cliente público aqui na agência. Então, nós desenvolvemos um sistema chamado Publicidade Transparente, que ele atende alguns artigos dessa lei 12.232. Então, tem o cadastramento do fornecedor com todas as certidões nesse cadastro, com relação de investimentos dividido por meio, tabela de veículo, sessão pública realizada. É uma série de ordenamentos que a lei traz, que eu joguei tudo dentro desse sistema, e aí, cada cliente que a gente atende, eu disponibilizo esse sistema no site do portal do cliente, da prefeitura, e ali fica valendo. Então, isso é uma coisa. A outra lei que você está falando, Mário, é a 14.133, que ela já está valendo desde 2021, mas ela passa a ser obrigatória, mas aí é uma lei geral de licitações, não tem nada a ver com a 12.232. Hoje, um processo licitatório, ele é feito com base na Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações que ainda existe, de forma complementar, e quem rege é a 12.232, ok? A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, 2024, a Lei Geral de Licitações passa a ser a 14.133, como complementar. E a lei principal, para nós de publicidade, é a 12.232. Então, nessa 14.133, tem uma série de novidades. Você tem que ter um estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? Eu chamei de termo de referência do termo de referência, porque ele antecede o termo de referência. Você tem as sessões públicas, preferencialmente por via eletrônica, deixa de ser físico. Então, de repente, você tem um cara lá do norte que está participando de uma licitação no sul. Eu entendo que em publicidade isso, desculpa, é um pouquinho mais complicado, mas você tem preferencialmente por via eletrônica. Você tem a data de você publicar o edital para a data da primeira sessão pública, 35 dias úteis. Hoje são 45 corrido. Você tem fase recursal, só lá na última sessão. E você tem 3 dias para recorrer. Hoje são 5. Você tem uma coisa que é muito importante, o prazo contratual, ele passa de 5 para 10 anos. Isso é bom, porque dá uma previsibilidade tanto para a agência como para a administração. E aí eu queria abrir um parêntese, que é o seguinte, voltando lá naquela resposta que o D'Angelo deu no início, a administração, ela não trabalha com o prefeito ou com a prefeita. Ela trabalha com a administração. E o papel dela, com a administração, é levar a informação do que aquela administração está fazendo para o munícipe e, evidentemente, fortalecer a imagem daquela administração, da administração, e não necessariamente do prefeito. O prefeito, evidentemente, que indiretamente, se ele é um bom gestor, isso é ótimo. Mas essa é a questão. Então, quando você tem um contrato que pode ser de 10 anos, olha que interessante. Em tese, você poderia passar por 2 prefeitos e meio de mandato, né? E isso é interessante. Por quê? Porque a administração, a partir do momento que você tem políticas de Estado, não é? E não política de governo daquela gestão, você tendo uma agência que tem uma longevidade, ela tem toda uma memória técnica para levar cada vez melhor as informações para os munícipes. Beleza. Silvio, chega aí na conversa, Silvio.
Caramba, meu, que conversa a nível elevado aqui. Mas eu queria aproveitar a pergunta da Mari sobre profissionalização, e eu queria fazer essa provocação para os dois, para o Gustavo e para o Marcelo, né? A gente sabe que a comunicação de interesse público ela é fundamental e necessária, né? É a forma com que os entes públicos se conectam com o munícipe, com a população em geral, e ele é um exercício democrático, porque ele força também a participação da população nesse processo coletivo de construção de um governo um governo, como o Gustavo falou, de interesse do Estado e não eleitoral. Então, o grande desafio aí, Gustavo e Marcelo, por exemplo, para que a gente trate a comunicação pública com essa devida importância também no ambiente acadêmico. Por que eu estou dizendo isso? Ano passado nós fizemos um concurso de TCC na PP, nós tivemos quase 48 inscritos e nenhum dos TCCs apresentados falava de comunicação pública, por exemplo. Todos falavam de alguma marca específica, né? Porque há ainda essa compreensão de que a comunicação de interesse público ela é eleitoreira, e não é. Eu trabalhei em agência que atendia conta pública, a gente sabia os grandes desafios que é fazer isso que o Marcelo falou, foi como comunicar que existe uma política de saúde pública para trans, de uma maneira que a população não perceba que isso é uma comunicação eleitoral, não, é uma comunicação de interesse público. Então a gente precisa também formar também levar para o ambiente acadêmico essa discussão da importância da comunicação de interesse público. Hoje, se não me engano, a Mari é jornalista, o D'Angelo também, eu acho que na área de PR ou de jornalismo, talvez tenha essas disciplinas. Na área de propaganda e marketing, por exemplo, não tem essa disciplina de comunicação a gente de fala interesse de público. muita crise nesse setor, viu? Exatamente. Então, no jornalismo tem, na propaganda não. Entendeu? E eu acho que deveria ter na propaganda uma disciplina que falasse de comunicação de interesse público. Porque a gente como a PP, como prefeitura, eu falo PP porque o Gustavo também é da PP, por que não a gente levantar essas discussões também no ambiente acadêmico para a gente preparar esses novos profissionais para esse olhar da comunicação de interesse público? Como é que vocês veem essa questão da formação do profissional para essa área específica, que também é um produto, né? Um produto de serviço que também deve ser comunicado, né? Começar com o D'Angelo? Começa com o D'Angelo, que eu Claro, terminei a posso falar, outra, sim. senão só eu falo. Tá ótimo. Deixa eu fazer um comentário, né? Eu acho essa questão, Silvio, realmente que merece uma atenção, merece um carinho, né? Eu fiz três faculdades, na verdade, né? 3 cursos de superior. Eu fiz jornalismo na PUC aqui em São Paulo. Na época que eu fiz, já faz aí algum tempinho, né? Não tinha nada de comunicação pública, né? Não sei como é que os cursos estão hoje, estou um pouco distante aí, especialmente dessa questão. Depois fiz também o curso de comunicação visual no Mackenzie, nada, tive por ali um pouco de design aí, porque eu pude estudar o caso de sinalização viária na Avenida Paulista, por exemplo, que é um case de design fabuloso, feito por um escritório aqui de São Paulo, a comunicação visual ali na Paulista, com os postes e fios enterrados já há mais de décadas, é um case fabuloso, mas tudo muito ligeiro, sem muita profundidade nesse curso. Depois tive a oportunidade também de fazer um curso de especialização, de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, aqui aí já em gestão de negócios, não tinha realmente muito a ver com a área pública, mas eu acho que na área de administração, e a GV é um celeiro, obviamente, disso, mas na área de comunicação, acho que a gente tem um horizonte aí muito grande que precisa ser ocupado e preparar os profissionais para atuar na área de comunicação pública, que tem especificidade, é diferente, exige outro tipo de capacitação, de habilidade, inclusive esse aí de prestar atenção em todos os regramentos,
enfim, é fundamental que a gente, obviamente, tenha regulação, porque comunicação pública é uma questão muito séria, é dinheiro público que está sendo investido e é preciso ter muita responsabilidade, como eu até já citei anteriormente. Então, assim, acho que tem um caminho aí longo a ser percorrido de criar mecanismos, cursos, sistemas, ferramentas para preparar esses profissionais para atuar na área de comunicação pública, que eu acho que é uma oportunidade muito grande, Silvio, porque daqui para frente a gente vai ter cada vez mais necessidade de comunicação pública, sabe? E também sem contar a questão eleitoral aí, que também divide aí um pouco esse território com a comunicação pública e que também, obviamente, precisa de gente bem formada para poder atuar nessa área. Então, assim, e aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente tem todo o interesse e disposição de montar projetos aí em parceria para treinar e trazer esse tipo de profissional mais bem preparado para atuar na área, Silvio. Não, vamos lá. Na verdade é o seguinte, gente, assim, eu vejo, como a gente faz muita contratação aqui, eu vejo um descolamento entre a faculdade e o mercado de trabalho. Existe um descolamento. Mesmo falando sobre a publicidade de produto. Existe um descolamento. As faculdades, né, por exemplo, hoje as faculdades, elas estão direcionando os seus alunos para quê? Para o digital. Então, quer dizer, você pega um camarada que saiu da faculdade agora, ele não sabe fazer um roteiro de TV. Como é que faz isso? Ele não sabe criar um roteiro para rádio, para um spot de rádio, ou criar um jingle, etc. Acho que assim, essa questão da comunicação, da publicidade, vamos chamar de publicidade governamental, ela é só um detalhezinho, a pontinha do iceberg. Eu acho que existe um descolamento grande. São poucas as faculdades que se preocupam em realmente trazer a realidade do mercado para seus alunos. Por exemplo, você tem hoje também as faculdades preparando os alunos para a área de criação. Pô, mas tem aula de planejamento, tem área de atendimento. Vocês não têm ideia como é difícil você encontrar um profissional de atendimento. Tem a área de planejamento de mídia. Também é difícil você fazer um planejamento de mídia. Inclusive, você fazer um planejamento de mídia para TV, para rádio, porque você acaba, as pessoas estão sendo preparadas para a parte digital. Então, assim, existe isso é um gap. Gustavo deu uma... Seria necessário que as faculdades se preocupassem com isso. No jornalismo, existe uma formação mais política, né? Só para você ter uma ideia, quer dizer, aqui, como a gente trabalha essencialmente com comunicação governamental, publicidade governamental, na nossa entrevista de emprego, uma das perguntas que a gente faz para o candidato é: você gosta de política? Se o cara falar que não gosta de política, já foi uma respostazinha que é um pezinho contra, né? Porque como é que vai fazer? Eu já tive um profissional de atendimento que começou com a gente, estava indo bem, mas um dia ele sentou na minha sala e falou: eu vou sair. Eu falei: por quê? Ele falou: não. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: eu não acredito nesses caras. Eu falei: bicho, então você tem um problema que não é na agência, não é não. Você tem um problema na sua crença, que você acha que todo político é ladrão, é corrupto, é safado, etc. Tal. E aí, dentro do que D'Angelo falou, eu queria complementar o seguinte: é muito importante as pessoas entenderem o seguinte: todas as profissões, todas, você tem bons profissionais e maus profissionais. Todas. Você tem malandro e tem um cara que é correto, que é honesto. Todas. Então é o seguinte: não existe isso de achar que político isso, é corja, é safado, não sei o quê. Não existe. Sabe por quê? Porque o político nada mais é do que um retrato da sociedade. E ele é eleito. Quer dizer, o político, ele não pega ele mesmo, ele se põe na cadeira. Ele precisa passar por uma eleição. Então, isso é uma grande fake news,
uma grande fake news que existe aí dentro de um inconsciente coletivo aí de achar que tudo é a mesma coisa, e não é. E não é. Né? Nosso trabalho governamental, né, tanto do lado de cá do balcão quanto do lado de lá do balcão, é um trabalho maravilhoso. Eu tenho a plena convicção que somente a política transforma a sociedade. Só a política transforma a sociedade. É pela política, e a gente faz política todo dia. Você pode não ter consciência que você faz, mas você faz política todo dia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, uma pergunta bem inocente mesmo, de cidadão. Aí o cara... A gente sabe como andam os ânimos nas questões políticas aqui no país, e isso não é novidade para ninguém. Mas a cidade tem seu dia a dia, né? A cidade está no rolê, todo mundo ali, o transporte público, os hospitais, as escolas, enfim, as coisas acontecem na cidade o tempo inteiro. Mas é uma percepção minha, do Ale Lupe. Eu, às vezes, não tenho um contato com os órgãos governamentais, no geral, explicando para a sociedade o que se faz lá, né? Então, por exemplo, o que é legal, e acho importante dizer, a prefeitura está fazendo isso, até porque é uma prestação de contas para a cidade também. Mas eu sinto falta, por exemplo, de um letramento, sabe, para a sociedade, dizer assim, ó, fora da eleição, fora de período eleitoral, sabe? O que faz um vereador, o que faz o prefeito, o que faz... Porque aí eu entendo que, por exemplo, o secretário Marcelo D'Angelo, ele tem que ficar correndo atrás aí de apagar incêndio, de organizar novas comunicações e tudo mais, assim como o Gustavo também. É uma bobagem minha ou falta um pouco desse letramento para a sociedade, para a sociedade... direto, sem ser só via rede social. Eu sei que na TV custa caro pra caramba, e no rádio também, eu tenho todas essas questões, mas como a gente podia fazer isso? Deixa eu começar aqui com o secretário. Ô, D'Angelo. Olha, assim, esse é o meu ponto principal, né? Acho que a gente vive uma situação de ausência de cultura de comunicação pública, né? A comunicação pública, ela sempre foi percebida como uma comunicação eleitoral. Isso. Assim, os adversários sempre vêm tentando restringir que a gestão mostre o que ela está fazendo, o que ela faz. O que a gente procura fazer? Procura dar o foco não no que a gestão está fazendo, mas no que a prefeitura ou o ente público faz. Isso não é uma comunicação de governo, é uma comunicação pública, uma comunicação de Estado no sentido de poder público, né? Então, assim, os programas de comunicação, eles tinham que ser programas de Estado e não programas de governo. Sim. Né? Quando você está fazendo comunicação, você não está fazendo comunicação para a gestão. Você está fazendo comunicação porque é um direito do cidadão saber o que acontece, o que é feito com o recurso que ele gera para a administração da cidade, né, meu caro? Então, assim, eu acho que nós temos um desafio aí cultural, e essa matéria, essa disciplina, ela devia integrar até os currículos escolares, entendeu? Comunicação deveria estar até na escola fundamental, não só para quem tem aí a vocação e vai exercer, mas pelo menos para as pessoas saberem o que é, né? Tudo bem, o cidadão vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser policial, enfim, ele vai ter que lidar com essas questões públicas, entendeu? Ele tem que ter um mínimo de noção, um mínimo de conhecimento do que é essa questão de comunicação pública. E até da presença do Estado, do porquê, né? Por que a gente paga o imposto que paga, entendeu? Por que a sociedade se formou assim? Então, assim, acho que isso devia ser uma disciplina que deveria estar, inclusive, até nas próprias escolas, para as pessoas poderem entender e crescerem sabendo que tem aí uma atividade fundamental para a atividade das cidades, mas também dos estados e também...
O Marcelo deu uma travadinha aqui, enquanto isso eu chamo o Gustavo aqui para... Cara, eu diria o seguinte, bicho, tem duas disciplinas que precisariam estar no currículo escolar, não é? A educação política, as pessoas entenderem exatamente... Por exemplo, Ale, vou te falar uma coisa assim, ó. Prefeito, cargo executivo, as pessoas geralmente entendem o que é. Cara, não tem nada mais difícil das pessoas entenderem o que é o cargo legislativo. Sim. As pessoas não sabem o que um vereador faz, o que um deputado federal faz, o que um deputado estadual faz. Então, isso é complicado. Então, ó, primeira coisa, educação política nas escolas. E um outro assunto fundamental, cara, educação financeira. É um absurdo a gente não ter no Brasil, nas escolas, desde pequenininho, educação financeira. As pessoas saberem lidar com dinheiro, como é que funciona. Entendeu? Quer dizer, saber o que eu faço com o dinheirinho que eu ganho, ou que eu consegui, ou que eu tenho mesado, ou que eu vendi aqui, etc. Tal. A educação financeira e a educação política, elas são absolutamente essenciais para a formação de um cidadão. Então, eu acho que isso daí é mais do que necessário. Em relação mais diretamente à tua pergunta, a gente já fez alguns projetos interessantes, que inclusive viraram matérias de jornais. A gente já fez algumas... Claro que isso, talvez, para uma cidade como São Paulo, que são milhões e milhões e milhões de pessoas, fica mais... É um país, né, Gustavo? Mas a gente já fez, por exemplo, a Cartilha do Cidadão. Foi um projeto nosso, já foi premiado, já saiu em reportagem na televisão, que era o seguinte: o que é a Cartilha do Cidadão? É explicar de forma absolutamente ilustrada, como se fosse ali uma revistinha em quadrinhos, o que faz o prefeito, o que faz o vereador, como é que funciona, o que são as sessões ordinárias, o que são as comissões, enfim, o dia a dia, como é que funciona uma prefeitura e como é que funciona uma Câmara Municipal. É uma contribuição que a gente já viu que isso acontece, das pessoas não entenderem, e a gente fez isso não em época de eleições, como formação mesmo. As pessoas entenderem. Porque uma outra coisa que é fundamental, por exemplo, é importante, é chatíssimo, mas é importante as pessoas participarem das sessões ordinárias na Câmara. É chatíssimo. Quer dizer, devia, inclusive, é outra questão. Eu também tenho dentro dos nossos clientes câmaras, né, municipais, e eu falo assim, cara, vocês precisam mudar esse ordenamento, porque uma sessão ordinária é chatíssima para as pessoas assistirem. E é tão importante as pessoas assistirem quando tem, né, quando você vai ter lá uma sessão pública, uma sessão ordinária, uma audiência pública para discutir determinado assunto. É isso, é importante a participação. Então, isso tudo começa lá atrás, começa na escola, com uma formação política. Da mesma maneira que eu falei da formação financeira. Bacana. Gente, tanto o Gustavo quanto o nosso secretário aí, o Marcelo D'Angelo, precisam aí para outros compromissos. O Marcelo estava fazendo um tour aí pelo gabinete. A gente começou com... Mostra o gabinete de crise, Marcelo. Ele estava em Guaianazes quando a gente começou a conversar com ele, agora está lá no centro de São Paulo. Ô, Marcelo, obrigado, viu, D'Angelo? É sempre bom te receber. Você tem uma carreira muito bacana aí dentro do jornalismo, dentro de tanta coisa, e que bom que você está aí também nesse cargo. É um cargo difícil, a gente entende, e o assunto aqui não foi eleição, o assunto aqui foi comunicação, e vocês estão fazendo isso muito bem. Obrigado por participar com a gente aqui, a gente sabe aí também da tua agenda, viu, D'Angelo? Olha, foi uma honra, um prazer, eu tenho grande satisfação de poder contribuir com esse tipo de debate, e eu estou realmente muito animado de poder estar fazendo esse trabalho aqui, servindo a população, a cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, cresci, vivo, amo. Eu realmente estou bastante empolgado de poder colaborar com um serviço que eu acredito, que eu acho tão essencial, que é esse da comunicação pública para a cidade de São Paulo, que é a capital mundial do Brasil, né? São Paulo é uma coisa
uma coisa incrível. Eu estou realmente muito animado de poder estar colaborando nessa posição aqui na cidade de São Paulo. Um dia maravilhoso para vocês, uma semana também excelente, tá bom? Ô, D'Angelo, São Paulo é quase inexplicável, né? É quase, graças a Deus. Um abraço para você. Esforçando aí para tentar explicar um pouco. Um abraço para você, obrigado, viu? Grande abraço, valeu. Ô, Gustavo, obrigado, viu, cara? Você também está fazendo um trabalho muito legal aí. Não é fácil, você dedica a tua agenda e a sua agência a um trabalho que é muito difícil de fazer, né? Mas eu vejo na tua fala aí um prazer muito grande no que você faz aí e no que vocês fazem aí na versão BR. Sem dúvida, é um prazer. A gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? A gente gosta muito e, assim, cara, eu diria que publicidade governamental é uma cachaça, velho. Você tomou, cara. Assim, eu não consigo me imaginar fazendo outras coisas, sabe? Porque é um prazer muito grande quando você vê que você está contribuindo com o teu trabalho, você está contribuindo para o bem-estar daquela sociedade, daquela população. Você está contribuindo para melhorar as vidas das pessoas a partir do momento em que você está levando informação para elas, né? E informação, eu diria que é o bem mais precioso hoje, né? Da nossa sociedade. Mas eu agradeço o convite. Vocês sabem que eu tô sempre à disposição de vocês para projetos importantes como esse do AppCast. E foi um prazer estar aqui com vocês. Passou muito rápido. Eu já tinha muito mais coisa para falar. Mas tá bom. Eu agradeço e foi um prazer estar junto com vocês, viu? Cuida da nossa app aí em Ribeirão Preto, hein? Com certeza absoluta. Valeu. Silvião, bom, para começar, para variar, eu não sei que tamanho que é essa régua que a app tem, cara, porque só nível AA, cara. Mas esse é o objetivo nosso, né? A gente cada vez subir um pouquinho essa régua, não tem limite, né? E essa é a nossa preocupação. Como o Gustavo bem colocou, há um descolamento entre o ambiente acadêmico e o ambiente profissional, e a missão da app é ser a cola desse descolamento. E o AppCast faz esse papel, entendeu? Os conteúdos estão todos abertos, disponíveis para quem quiser ter acesso. Os professores têm consumido muito o nosso conteúdo, viu, Gustavo? Justamente porque eles estão percebendo essa importância da app. E temos eventos específicos junto à classe acadêmica justamente para aproximar o ambiente acadêmico do ambiente profissional. Então essa é a nossa missão e a gente está cumprindo isso, né, Lupe, Mari e Adão? Então, o AppCast é a prova disso. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente esse conteúdo aqui é mais um dos que vai ficar ali no nosso gabinete, para aproveitar o termo aí do gabinete. Para consumir e para compartilhar conhecimento. Gente, só um minutinho. Lupe, deixa eu me despedir então de vocês, que eu tenho outro compromisso agora, tá? Um abraço, obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Adão, você que está aí no seu gabinete de crise, aí eu acho que sim. A dona Casares aí que eu diga, né? Ele está sem áudio. O microfone está fechado, Adão. Crise mesmo, a dona Lisa não é fácil. Mas maravilha, um belo programa, como você disse, o sarrafo só sobe. Parabéns à Isabela, embaixadora, que organizou as perguntas junto com a Mari, tudo, muito bom. Foi legal, eu acho que tinha mais coisas para a gente ver. Eu queria ainda perguntar se a comunicação ainda obedece share de audiência ou não, essas coisas que interessam mais ao mídia ou não, mas não deu certo. Agora, quando o Gustavo fala da faculdade, é verdade, no assunto no quadro de rádio, da semana passada, foi, né? Isso, está no ar já, inclusive. Ficou claro bem a falta da faculdade no ensinamento. Ali tá feio, viu, meu? Ali tá feio mesmo, porque foi taxativo a menina falar assim, não contam, não ensinam, não falam, né? Então, vem degradando, sabe? Vem ficando miúdo, vem ficando gente, sabe que eu não entendo? A gente está até mudando de assunto. Agora tudo que a gente vai falar, a gente cai em educação, mas assim... E a gente vê pessoas reclamando que é muito tempo, 4 anos numa faculdade.
Só que a hora que você acaba a faculdade, você vê que não viu várias coisas, e aí? Precisa ver o quanto Olha de que equilíbrio loucura. tem nisso nesses 4 anos, né, Mari? É uma Quanto de questão quê? de passar limpo mesmo. O quanto equilibrar talvez os assuntos, porque tá faltando, tem tempo de, talvez o pessoal reclama que é tempo demais, está faltando assunto. Então né? É uma coisa, exato. Talvez Mas, tenha mais ó, eficiência nesses 4 anos, né? Isso. Eu acho que educação é como um bom livro. Você não vê o livro pela quantidade de páginas dele, né? Ele pode ter um livro curto, ser legal, e pode ser um livro Sim, extenso. Assim, a sim. gente precisa saber tratar esse assunto. Por isso que é importante a PP discutir junto à classe acadêmica, junto ao governo, a ementa curricular, porque ela força para um ensino que não tá completamente É desconectado, verdade. infelizmente. Porque, Vamos fazer uma cara, PPcast ao vivo qualquer dia numa faculdade aí, hein? A gente chama os professores aí. Diga lá, Dom. eu que dei aula, eu vejo muito disso, né? Eu posso estar errado e estar sendo um pouco maldoso, Silvio e Mari e Lupe, mas eu acho que as faculdades estão assim, deixando como é que dá para ver como é que fica, entende? E não estão interessadas. Eu vejo cada dia que passa, conversa, eu vejo essa proliferação de toda hora ter 15 empresas digital no Instagram e ninguém com conteúdo ou não, e aí vai surgindo mentoria disso, aprenda isso, essa coisa estranha que eu acho estranho, coach, isso, e ninguém mais está preocupado mesmo, sabe? Tá solto, tá largado. Eu acho que é um pouco reflexo do mundo, né, Adão? Assim, tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo. A gente está num processo de mudança muito grande no mundo inteiro e no geral. Então, também eu até faço uma certa defesa aí, porque já é difícil acompanhar. Quando você terminou os 4 anos de universidade ali, é outro mundo. Mas isso é um papo para um outro AppCast, certo, gente? Eu queria agradecer vocês, quero agradecer você que está nessa jornada com a gente já aí há alguns anos. Estamos aí no AppCast 134. E para você que está chegando agora, aproveite e maratona os outros 133 AppCasts. Compartilha aí com quem você gosta. Não importa qual é a tua área, se você está em comunicação ou não, a gente aprende muita coisa aqui com os nossos convidados. Quero agradecer também a Compasso, que edita, monta e distribui o AppCast. E é isso aí, a app de cara nova. A gente se fala aí semana que vem. Beijo!